Educom.audio. Comunicação, interação, emissão, recepção. Autora: Maria Aparecida Bacega. Revista Comunicação e Educação, São Paulo, número 23, janeiro a abril de 2002. Conta-se que o intelectual famoso foi dar uma conferência dedicada aos aspectos matemáticos do corte de roupa. O tema atraiu um público inesperado: estilistas, mulheres interessadas em moda e etc. Mas a primeira frase do conferencista, abre aspas, "Suponhamos, para simplificar, que o corpo humano tem a forma de uma esfera", fecha aspas, afugentou-os. Ficaram na sala apenas os matemáticos, para quem era dirigida a conferência. Para eles, nada havia de assombroso naquela frase. Desse modo, selecionou-se o auditório. Quiséramos começar, contando-se esse caso, para lembrar que, quando tratamos de recepção, estamos tratando também do outro polo, o da emissão. Só o encontro dos dois constrói a comunicação. Por isso, é preferível falar sempre do campo da comunicação. Os estudos de recepção não são um lado novo da comunicação. Trata-se apenas de uma nova perspectiva desses estudos, a qual vem se desenvolvendo nas últimas décadas. Por outro lado, quando se fala em comunicação, não estamos tratando apenas daquela veiculada pelos suportes tecnológicos, chamados meios de comunicação, mídia, embora os consideramos de extrema importância na atualidade, configurando-se, inclusive, como destacados construtores da realidade. Comunicação é a interação entre dois sujeitos, que, para tanto, podem utilizar-se predominantemente e às vezes tão somente do mais democrático de todos os suportes, o aparelho fonador. As feiras, a literatura de cordel, o circo, o teatro, o folhetim, o carnaval, entre muitas outras atividades, configuram-se nessa modalidade de comunicação e constituem as matrizes históricas dos produtos dos meios de comunicação, tal qual os conhecemos hoje. Para que haja comunicação, é preciso que os interlocutores tenham uma memória comum, participem de uma mesma cultura. Isso porque a comunicação se manifesta no discurso, e os discursos que circulam na sociedade se constituem a partir da intertextualidade, que Chabrol conceitua assim, abre aspas, "Trata-se de todos os fenômenos de citação, referência, retomada, empréstimo, transformação, derivação, desvio, inversão entre textos, contemporâneos ou não, na esfera dos discursos sociais, que seja no interior de um mesmo domínio, quer seja entre suportes midiáticos ou ainda entre domínios diversos, mídia, literatura, cinema, publicidade, etc." Desse modo, vemos que todo o discurso se constitui a partir de uma inter-relação com os outros, e só assim poderá ser interpretado. Bakhtin, um dos mais importantes teóricos da linguagem, tratando da linguagem verbal, afirma que a verdadeira substância da língua é a interação verbal, e não um sistema abstrato de formas linguísticas. Essa realidade fundamental da língua, segundo o autor, manifesta-se no diálogo. Abre aspas. "Pode-se compreender a palavra diálogo não somente como a comunicação, em voz alta, de duas pessoas colocadas face a face, mas toda a comunicação verbal, de qualquer tipo que seja." Fecha aspas. E continua falando sobre o discurso. Abre aspas. "Ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio e etc. Qualquer enunciação, por mais significante e completa que seja, constitui apenas uma fração de uma corrente de comunicação verbal ininterrupta, concernente à vida cotidiana, à literatura, ao conhecimento, à política e etc. Mas essa comunicação verbal ininterrupta constitui, por sua vez, apenas um momento na evolução contínua, em todas as direções de um grupo social determinado." Fecha aspas. Diálogo dos discursos. Cada discurso, quer use apenas a voz ou a tecnologia mais avançada, satélite, por exemplo, é, na verdade, a atualização de um processo de interlocução entre vários discursos, manifestação de diálogos entre os mais diversos gêneros e até entre as mais diferentes épocas. Assim, tanto o polo da emissão, aquele que produz o programa, que escreve o jornal, quanto o polo da recepção, aquele que vê, ouve ou lê o produto, só tem sua completude sacramentada
só significam pela via desse diálogo. Trata-se de diálogo que tem como cenário uma determinada cultura, e sem o qual não se poderiam constituir a telenovela, o noticiário, a música e etc. Não haveria, inclusive, os programas policiais no rádio e na televisão, que causam tanta polêmica. Sem esse diálogo com a cultura, com as referências culturais de ambos os polos com a cultura e entre eles mesmos, teríamos uma parcialidade que impediria a constituição de sentido. Toda a produção dos meios de comunicação está, portanto, marcada pelos processos de interpretação-recepção de outros discursos, midiáticos ou não, efetuados pelo seu produtor. Existirá sempre um diálogo, uma interlocução, ainda que imediata, indeterminada, até mesmo tênue, como lembra Chabrol. São as referências que vão traçando percursos de leitura. Por isso dizemos que a comunicação está imersa na cultura. É uma prática cultural que produz significados, ou seja, a partir do que está e já é naquela cultura, ressemantizam-se os significados em cada ato de comunicação. Implica sempre, como vimos, emissão e recepção, resultando na construção de sentidos novos, renovados ou mesmo sentidos reconfigurados, produzidos nesse encontro. Por isso se fala em campo da comunicação. Cada discurso, cada programa dos meios de comunicação será produzido e interpretado, entendido a partir das referências de sua cultura. E ainda mais, nos processos de criação de sentidos, os produtores e os receptores, na sua condição de atores sociais, mobilizam fatores até inusitados. Podem utilizar-se, por exemplo, de certas normas e padrões considerados arcaicos, mas que estão presentes na memória coletiva, revivendo-os em determinadas situações contemporâneas. Portanto, o significado da comunicação, as significações dos produtos culturais, incluindo os produtos nos meios de comunicação, relacionam-se com o cotidiano do sujeito receptor, com suas práticas culturais, com as marcas que influenciam seu modo de ver e praticar a realidade, e que são aquelas que lhe dão segurança necessária para estruturar, organizar, reorganizar a percepção dessa realidade, reconstruindo-a, com destaques ou apagamentos, de acordo com sua cultura. Essas práticas culturais constituem as mediações, que interferem em todo o processo comunicacional, balizando-o. Recepção e consumo. Desse modo, podemos falar de um autor e de um receptor previsíveis naquela cultura. Podemos até dizer, na verdade, que os receptores ideais fazem parte do processo emitido, mas esses receptores ideais não se confundem com o receptor pessoa. Se assim fosse, todos os produtos dos meios de comunicação teriam sempre êxito absoluto. O receptor sujeito vai ressignificar o que ouve, vê ou lê, apropriar-se daquilo que a partir de sua cultura e do universo de sua classe, para incorporar ou não as suas práticas. Nesse caminho, podemos distinguir os estudos de recepção dos estudos de consumo. O simples fato de uma campanha de chocolate ter efetivamente possibilitado a venda de um número maior de chocolates não indica que houve recepção como estamos entendendo. Indica apenas que houve apropriação transitória de alguma coisa. E estaríamos aí no campo do consumo. Logo, não é pelo fato de uma campanha publicitária ter obtido sucesso de vendas que poderemos afirmar que o sujeito receptor ressignificou comportamentos culturais, incorporando-os à sua prática. Recepção é um processo lento, contínuo, e não se mede apenas pela quantidade. Os receptores tornam-se coprodutores do produto cultural. São eles que revestem de significado, possibilitando a atualização de leituras,
o rompimento de caminhos pré-estabelecidos de significados, a abertura de trilhas que poderão desaguar em reformulações culturais. A recepção, como ato cultural, desempenha importante papel na construção da realidade social. Daí a importância de seu estudo. Através destes estudos, podemos descobrir quais são os processos reais que resultam do encontro dos discursos dos meios de comunicação apropriados, transitoriamente ou incorporados com permanência na cultura, pelos sujeitos receptores imersos em suas práticas culturais. Os estudos de recepção estão preocupados com as características socioculturais dos receptores. Desse modo, o foco se desloca para as práticas sociais e culturais mais amplas, nas quais eles estão integrados. É nesse espaço que se estudará a ressignificação que os receptores produzem com relação aos produtos dos meios de comunicação. Segundo Martim Barbeiro, abre-se ao debate um novo horizonte de problemas, no qual estão redefinidos os sentidos tanto da cultura quanto da política, e do qual a problemática da comunicação não participa apenas a título temático e quantitativo. Os enormes interesses econômicos que movem as empresas de comunicação, mas também quantitativo. Na redefinição da cultura, é fundamental a compreensão da sua natureza comunicativa, isto é, seu caráter de processo produtor de significados e não de mera circulação de informação, no qual o receptor, portanto, não é um simples decodificador daquilo que o emissor depositou na mensagem, mas também um produtor. Circulação das formas simbólicas. Como vimos, as formas simbólicas, as representações contidas nos produtos culturais, circulam entre sujeitos, entre os quais, obrigatoriamente, haverá uma interseção, maior ou menor, de interpretação, a qual lhe permite compreender o que veem, ouvem ou leem. Permite-lhes comunicar-se. Ou seja, as formas simbólicas emergem do real e são constitutivas desse real. Assim, por exemplo, quando uma telenovela é apresentada, ela estará sendo vista por um grande número de pessoas pertencentes a diferentes regiões geográficas com culturas específicas. As formas simbólicas que circulam na telenovela são reconstruídas e interpretadas nessas várias culturas como outras formas simbólicas, de modo que possam estar vinculadas àquela cultura, de modo que pertençam àquele universo, garantindo-se o mínimo de interseção. Em outras palavras, o próprio receptor constrói o polo da emissão. Evidentemente, e com mais força, o mesmo se dá quando qualquer programa de mídia produzido em um determinado país circula em outro. Ou, continuando com a telenovela brasileira, quando ela é apresentada em países tão diferentes do nosso, como é o caso, para citar apenas um, de Escrava Isaura, na China. Abre parênteses, país que, por sua vez, se constitui de um número imenso de culturas. Fecha parênteses. Aos que afirmam que o grande sucesso dessa novela em todo o mundo se deve ao fato de ela ser um hino à liberdade, uma denúncia da opressão. Será, qualquer que seja a produção dos meios de comunicação, a circulação das formas simbólicas constitui a grande mediação que se constata na cultura moderna, ou seja, a mediação da cultura moderna, caracterizada nos dizeres de Thompson pela proliferação rápida de instituições e meios de comunicação de massa e o crescimento de redes de transmissão através das quais formas simbólicas mercantilizadas se tornam acessíveis a um grupo cada vez maior de receptores. Há um rompimento, um distanciamento entre o enunciador-emissor e o enunciatário-receptor. A interação desses dois polos se dá de outro modo, em outro lugar, e isso cria novas relações sociais, novos comportamentos culturais, ou,
Como diz Martim Barbeiro, abre aspas, enquanto o cinema catalisava a experiência da multidão, pois era em multidão que os cidadãos exerciam seu direito à cidade, o que agora a televisão catalisa é, pelo contrário, a experiência doméstica e domesticada, pois é a partir da casa que as pessoas exercem agora, cotidianamente, sua participação na cidade. Fecha aspas. A propósito, uma propaganda da Star Media, veiculada até recentemente, afirmava com imagens: não é preciso ir para estar. Nesse contexto, o que vemos é o crescimento célere de redes de transmissão, a formação de conglomerados no campo dos meios de comunicação, fazendo circular essas formas simbólicas, as quais se infiltram nas culturas, mediando-as. Na verdade, o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e seu correspondente papel de mediadores da cultura, divulgadores de ideologia, se dá juntamente com o desenvolvimento do capitalismo industrial e com o nascimento do Estado moderno e suas formas de participação política. Hoje, na etapa que Jameson chama de capitalismo tardio, eles se colocam como centrais na construção do chamado pensamento único, que serve para sustentar o quase falido projeto neoliberal e apontar caminhos para sua mudança, sem perda da hegemonia pelos que detêm o poder. Assim, podemos verificar a importância dos meios de comunicação para a construção da cidadania. Com eles, a produção e circulação de formas simbólicas se dá não apenas de maneira rápida, como também extrapola o espaço e o tempo, superando o contexto social no qual são produzidas, afetando pessoas em lugares distantes e em culturas diferentes. Desse modo, eles se tornam básicos para a operacionalização da ideologia, entendida como corpo explicativo e prático de caráter prescritivo, como diz Chauí, como produção de sentido dos bens simbólicos, acrescendo-se Thompson, ou como base das relações imagéticas. Não se conclua, porém, que os meios de comunicação representam um único fator de transmissão da ideologia nas sociedades modernas. Embora se constituam em fator privilegiado, pois intervêm em todas as esferas, a operacionalização da ideologia também se dá nas falas despreocupadas do cotidiano, arena onde normalmente se joga o futuro, e em todos os discursos sociais nos quais se banham os sujeitos. Algumas instituições, evidentemente, se destacam. Entre elas, a escola. Consideramos, por isso, de extrema importância a discussão das questões referentes aos sujeitos receptores e à circulação das formas simbólicas. Neste momento em que a escola, instância fundamental de socialização, lugar privilegiado dos jogos do cotidiano, imbrica-se com os meios de comunicação e se abre para os usos da tecnologia em seus processos. Se, por um lado, a comunicação de massa se tornou um fator fundamental de transmissão de ideologia na sociedade moderna, por outro, é importante não se esquecer de que a ideologia opera numa grande variedade de contextos da vida cotidiana, das conversas entre amigos à solenidade das agências de educação. Ficha técnica. Narração: Danilo de Sá e Stephanie Oliveira Francisco, ambos alunos da licenciatura em Educomunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP. Captação de áudio: João Carlos Megali. Edição: Ellen Ramos. Sonorização e direção de projeto: Estela Nesrini. Produção: Todo Canto Produções Artísticas. Material gravado no estúdio da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em 2022.